Pessoal, mais uma questão aqui, beleza? Essa daqui é sobre o modelo atômico de Bohr. De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas. Órbitas específicas, vamos deixar isso destacado, certo? Tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de órbitas específicas para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? Se a gente for dar uma olhada aqui nessa figura, certo? A gente tem um elétron nessa camada, nesse nível, e ele pode receber energia e faz o nosso conhecido salto quântico. Ele vem para essa camada mais externa, ele absorve energia. Agora, claro que isso é momentâneo, ele não vai ficar aí nesse nível, ele acaba retornando para o nível original dele, certo? Ele volta para o seu nível que é mais interno e devolve essa energia na forma de luz. Se você quiser dar uma pausa aí, dar uma observada nas alternativas, deixa eu só apagar essas coisinhas que ficaram riscadas aqui, né? Se você quiser dar uma pausa e dar uma olhada nas alternativas, beleza. A alternativa que está em discordância é essa última. Ela está descrevendo o modelo atômico de Dalton. Belezinha? Então, valeu. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados, organoclorados são substâncias orgânicas que têm cloro na sua composição. São arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos responsáveis pelo processo descrito no texto é, quando você lê lipídico, você vai lembrar de gordura, que vai lembrar você apolar, um caráter apolar da molécula. Eu coloquei a figura aí para a molécula do DDT, que é um pesticida bem comum, certo? Aparece muito em questões, e ele é uma molécula apolar, então ela vai interagir muito bem com esse tipo de tecido. Lembra aí também de outra situação? A água é uma molécula polar. O óleo já é uma molécula apolar. Eles não se misturam. Agora, um pesticida como esse e esses tecidos lipídicos, eles vão ter um caráter apolar. Então, eles vão se misturar. E essas substâncias, esses pesticidas, vão se acumular, já que eles vão passando por ali, vão ficando, e vão ficando, e vão se acumulando. Uma molécula que é apolar, ela tem uma baixa polaridade. Por isso que a resposta vai ser a letra A, baixa polaridade. Fala galera, beleza? Essa daqui também foi uma questão lá do simulado que aconteceu no cursinho JK, certo? De Acari. Então vamos lá. De acordo com a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente ou simplesmente um par de elétrons livres, certo? Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono é. Para responder e comentar sobre essa questão, eu peguei a molécula do CO2, o dióxido de carbono, e peguei a molécula de água. Essas duas moléculas elas possuem 3 átomos. A gente tem aí um átomo central. E aí que está a diferença. Se a gente for ver a configuração eletrônica para o carbono e para o oxigênio, a gente percebe o seguinte. Deixa eu colocar aqui a canetinha, certo? O oxigênio ele possui 6 elétrons. 2 aqui que ele utiliza para fazer a ligação e fica 2 pares aqui não ligantes, que cria aqui uma repulsão por causa da sua nuvem eletrônica. Então essa nuvem eletrônica aqui ela tende a ficar mais afastada. Então essa molécula não tem como ficar linear como a do CO2. Ela fica com um ângulo. Por isso que a gente diz que a molécula de água tem a geometria angular. Já o átomo de carbono, como ele só tem 4 elétrons, né? E ele está usando aqui os 4 nessa ligação, não sobra nenhum par de elétron não ligante aqui. Então essa molécula ela pode ficar desse jeito. É a forma mais afastada que essas nuvens eletrônicas aqui podem ficar, certo? Então, a geometria molecular para o dióxido de carbono vai ser linear, enquanto que da água, caso perguntasse, né, se incluísse a água aí, seria angular. Após a ionização de um ácido em água, observou-se que
o número de moléculas ionizadas era o quádruplo do número de moléculas não ionizadas. Com base nessa observação, a porcentagem de ionização do referido ácido quer saber o grau de ionização, né? Então, eu coloquei aqui um rascunho qualquer, 7 partículas ionizadas, as que sofreram ionização, as que não sofreram ionização e o número total de partículas que sofreu e que não sofreu, certo? Eu chamei as que não sofreram ionização de X e as partículas que se ionizaram eu chamei de Y. De acordo com o enunciado, a gente sabe que o número de partículas que sofreu ionização é o quádruplo das que não sofreram. Então, Y vai ser igual a 4x. O número total de partículas eu não sei e chamei de Z, mas eu sei que esse número vai ser as de partículas que não sofreram ionização mais as que sofreram ionização. Organizando aqui a parte matemática ainda, já que y é 4x, eu posso escrever que z é igual a x mais 4x, ou seja, 5x. Se eu for lá para a fórmula de grau de ionização, onde eu coloco aqui o número de partículas ionizadas sobre o número total de partículas, vai ficar 4x. Veio daqui, ó, partículas que sofreram a ionização. E aqui o número de partículas total, aqui, certo? Na hora que eu for dividir, vai ficar 0,8. Se eu multiplicar por 100 para ficar em porcentagem, vai ficar 80%. Então, a resposta vai ser a letra E. Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido que, nesse caso, provoca queimação no estômago, a rouquidão e mesmo dor torácica são. Galera, o ácido que a gente tem no estômago é o ácido clorídrico, um ácido muito forte. E você pode procurar aí, que mesmo no YouTube, vídeos de coxas de frango que ficam mergulhadas em ácido clorídrico. Depois de um tempo você vai olhar lá, está todo degradado, até porque essa é a função mesmo do ácido clorídrico no nosso estômago. Existe um equilíbrio entre a concentração e a quantidade desse ácido e as paredes do nosso estômago que vão se regenerando, certo? Mas aí, claro que erros acontecem, esse desequilíbrio pode acontecer e você ficar se machucando com o seu próprio ácido do estômago, né? Então aí a resposta é a alternativa A, estava aqui só dando uma contextualizada, vai ser o HCl, o ácido clorídrico. Carbonato de cálcio, CaCO3, principal constituinte do calcário, é um sal usado na agricultura para corrigir a acidez do solo. Esse sal, ao ser aquecido vigorosamente, sofre decomposição térmica, produzindo óxido de cálcio e gás carbônico. Aí você tem a reação, deixa eu só destacar ela, né? Ficou bonitinho a gente destacando, ó. O carbonato de cálcio se decompõe em óxido de cálcio e CO2. Considerando a massa molar, vai dar a massa molar aí para cada substância, certo? Presente nessa reação. Lembrando que algumas questões podem trazer para cada átomo, né? Aqui a questão foi legal, já trouxe montadinha aí para as moléculas e para os compostos, né? Aí a pergunta ela entra aqui. E que 10 kg de carbonato de cálcio puro sofreram decomposição térmica, a quantidade de óxido de cálcio produzido será. Então, se você achou o texto um pouco confuso, bora por partes. Reescreva aí a reação, analise que ela já está balanceada, certo? Destaque com quem você vai trabalhar. A gente vai trabalhar com carbonato de cálcio, vai sofrer decomposição e quer saber a quantidade de óxido de cálcio que vai ser produzido, né? Então a gente vai ter aí a proporção de 1 mol para 1 mol, tudo bem? A gente vai converter isso para massa, já que aqui a gente tem que é 100 gramas por mol, e aqui a gente tem justamente 1 mol, então é 100 gramas. Como aqui a gente tem 56 gramas por mol, aqui a gente está falando justamente de 1 mol, então 56 gramas. Aí a pergunta ela vai entrar aqui. Quando você tem a decomposição de 10 kg, ou seja, 10 mil gramas, qual vai ser a massa de óxido de cálcio liberado? Essa regra de três também é muito simples, é só acrescentar zeros. Como é que eu observo isso? Aqui a gente tem 100.
De 100, a gente aumentou para 10.000, certo? Mesma coisa de acrescentar aí, ó, esses 2 zeros. Pego o 100 e escreve mais 2 zeros. Então aqui eu pego 56 e escrevo 2 zeros. Pronto, 5.600 gramas. Se você quiser multiplicar cruzado, dá no mesmo, certo? Mas quando é tranquilo de fazer isso, eu gosto, eu sinto que eu ganho tempo. Então aqui 5.600 gramas de óxido de cálcio. Gás de cozinha, GLP, é uma mistura de propano e butano. Indique a opção que representa as fórmulas moleculares dos dois compostos orgânicos, respectivamente. Então, eu coloquei aqui as moléculas, certo? Essa daqui para o propano, bonita essa molécula, e aqui para o butano. Vamos só dar uma analisada aqui no nome, certo? Prop é de 3 carbonos. 1, 2, 3. An, só ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto, um composto só tem carbono e hidrogênio em sua composição. But são 4 carbonos. Aqui ó, tem 4 carbonos na molécula da direita, que representa o butano. An, ligações simples. E O, essa molécula é um hidrocarboneto. Se você for dar uma observada aí nas quantidades de átomos, certo? Aqui vai ser, deixa eu escrever aqui a canetinha. Carbono, a gente tem 3 carbonos. Hidrogênio, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Ou você pode simplesmente pegar o dobro do número de carbonos, certo? E somar mais 1. Mais 2, aliás, desculpa. Vai ficar 6 mais 2, 8. E aqui a gente tem 4 carbonos. Os hidrogênios vai ser o dobro mais 2, então vai ficar 8 mais 2, 10. Então é só a gente procurar essa alternativa aí. C3H8, C4H10, letra C. Fala pessoal, beleza? Essa daqui foi outra questão lá do simulado do JK Cursos de Acari. Ela apresentava essa molécula aí da morfina, comentava um pouquinho, mas o que ela queria mesmo era que a gente identificasse as funções orgânicas nessa molécula. Então eu vou começar observando essas hidroxilas aqui. Ó. Tem um OH aqui e tem um OH aqui. Deison, vai ser a mesma função? Não, porque depende no que essa hidroxila está conectada. A de cima está ligada a um anel aromático, então vai ser um fenol. A de baixo está conectada a um carbono saturado, que faz 4 ligações, então vai ser um álcool. Aqui, entre elas, eu observo um oxigênio entre carbonos, então vai ser um éter, certo? E aqui eu estou vendo um nitrogênio. Esse nitrogênio ele não está ligado a nenhum carbono que faça dupla ligação com o oxigênio. Então, é uma amina. Então, nessa molécula aí, eu tenho uma amina, eu tenho um éter e tenho um fenol. Nessas alternativas aí, tem outras funções oxigenadas e uma nitrogenada, que seria, no caso, o aldeído. O grupo funcional seria desse jeito. A amida seria desse jeito. E um éster, não confundir com éter. Tem o éter e tem o éster, teria esse grupo funcional. Então, espero aí que tenha ajudado você. Valeu! Em 2005, foi noticiada a apreensão de lotes de lidocaína, que teria causado a morte de diversas pessoas no Brasil devido a problemas de fabricação. Este fármaco é um anestésico local muito utilizado em exames endoscópicos, diminuindo o desconforto do paciente. Sua estrutura molecular está representada ao lado e apresenta as funções. Então, deixa eu colocar aqui a canetinha para a gente dar uma destacada. Aqui eu estou vendo um nitrogênio, certo? Esse nitrogênio está ligado a esse carbono, que está fazendo a dupla ligação com um oxigênio. Então, isso daqui é uma amida. Aqui eu também estou vendo um nitrogênio, só que nenhum carbono que ela está conectado, certo? Está fazendo dupla ligação com o oxigênio. Então, ela é uma amina. Então, o que a gente tem aí é uma amida e uma amina terciária. Terciária por quê? Porque esse nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Valeu!